E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal do Porte. E hoje nós iniciaremos um tema muito importante que é o Sinarme, certo? Mas antes de tudo, pausa o vídeo, te inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Não demora 5 segundos para isso, tá bom? Com isso, tu vai receber os novos conteúdos gratuitamente e ser avisado sempre que tiver uma live ou alguma nova atualização sobre a legislação que seja interessante. Tá? Hoje nós vamos falar sobre o Sinarme, certo? O Sinarme é o Sistema Nacional de Armas, regido pela Polícia Federal, aliás, gerenciado pela Polícia Federal, através de algumas instruções normativas, decretos e a Lei 10.826 de 2003. Não é Estatuto do Desarmamento, certo? Então eu vou compartilhar algumas telas aqui com vocês, tá? Certo? Ao final dos vídeos vou levantar algumas polêmicas com vocês, certo? Essas polêmicas têm a finalidade de demonstrar para vocês que a lei ela não ela é favorável ao cidadão, E ao mesmo tempo existe uma confusão e o que a gente deve propagar é a verdade, E a verdade é que hoje valem todos os decretos presidenciais emitidos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, certo? Mas para tu ver isso e para eu te provar isso, tu vai ter que assistir até o final, tá bom? A gente vai provar que hoje o que vale são os decretos e o que está valendo é o que está escrito na lei, certo? Vamos lá, então. Falando um pouquinho sobre Lei 10.826, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Tá? Vamos lá. Lei 10.826. Certo? Vamos lá. Dispõe sobre registro, posse e comercialização de porte de armas de fogo no Brasil. Certo? Deixa eu separar, puxar um pouquinho mais para cá. Separar aqui alguns temas, aqui, vou puxando para cá. Vamos lá, certo? O que é importante destacar? Então, o capítulo 1, ele trata do Sistema Nacional de Armas, certo? E aí, nós vamos abrir isso em algumas partes, ok? Então, hoje falaremos dessa partezinha aqui, ó, tá? O que compete ao Sinarme, certo? Tudo que está no artigo 1º, dizendo que ele foi instituído pelo Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal, tem circunscrição em todo o território nacional, ou seja, não é mais as polícias estaduais, como era antigamente, que regulavam o acesso às armas. Compete ao Sinarme. Tá? Olha só, no artigo 2º diz, temos ali o rol taxativo do que compete ao Sinarme, certo? Identificar as características e a propriedade de armas de fogo, cadastrar as armas de fogo produzidas, tanto as importadas e vendidas no país, cadastrar as autorizações de porte de arma de fogo e as renovações pedidas pela Polícia Federal, cadastrar as transferências de propriedade, extravio, furto e outras ocorrências suscetíveis de alterar os dados cadastrais, inclusive os decorrentes de fechamento de empresa de segurança privada e os transportes de valores. Identificar as modificações que alterem as características ou funcionamento da arma de fogo. Ou seja, você fez alterações, tem que fazer o registro no Sinarme, certo? Porque senão você acaba incutindo, tendo um problema. Vamos lá. Integrar no cadastro os acertos policiais, cadastrar as apreensões, cadastrar os armeiros, cadastrar os varejistas, atacantes, atacadistas, todos eles. Cadastrar a identificação do cano, as características. Isso tudo vem naquele documento de registro de arma, certo? Que a gente chama de CRAF, certo? Uma coisa importante que é o que está no inciso 11 aqui, ó. Informar a Secretaria de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal os registros e autorizações de porte de arma de fogo nos respectivos territórios, bem como manter o cadastro atualizado para consulta.
né, ao InfoSeg lá, né? E um último parágrafo único aqui dizendo que essas disposições não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem como as demais que constem em seus registros próprios. Leia-se Sigma, ou seja, né, isso não vai estar disponível para o Sigma, certo? Vamos lá. Vamos lá. Continuando. Nós vamos falar de registro num segundo vídeo, certo? O decreto, outro decreto que trata da aquisição, cadastro tal e do SINARB, né, é o decreto 9847, certo? O decreto 9847, no seu capítulo 2, né, faz alguma regulamentação aqui com relação a isso, né? Lembrando, os decretos são emitidos pelo presidente da República. Trocando o presidente, pode trocar o decreto também, né? Ou seja, o que é válido hoje pode não ser válido amanhã, caso haja uma alteração legislativa vinda do presidente, né? Então, ele fala um pouquinho aqui, fala dos armeiros, dos instrutores de tiro, né? Fala sobre os psicólogos credenciados, tal, né? Fala sobre as armas que serão registradas. E eu quero tratar para vocês aqui, né, essa alteração proposta. E sempre que houver a palavra vigência, ela está vigente, tá? Senão, ela ficaria arriscadinha assim. Onde o decreto 10.630 alterou a leitura do item D aqui, né, a da linha D, com relação aos cadastros, né? Antes só cadastrado o que era do DEPEN. Agora é de todos os órgãos do sistema penitenciário federal, estadual ou distrital, certo? Então está valendo, sim, né, essa alteração legislativa, né, das polícias civis, dos órgãos, guardas municipais, tal, né, das secretarias e tal. Né? Aqui mais uma alteração legislativa, né, alteração pelo decreto. Ó. Aqui falava em DEPEN, né, e trocou para, através da redação pelo decreto 10.630, ó, todos os órgãos, certo? Vamos lá. Quadros municipais, quadros efetivos, tal, né? Aqui uma outra alteração legislativa, e aqui vocês devem prestar atenção. Está vigente. Olha só. O que diz, então, esse artigo aqui? Vamos lá. Serão cadastradas no SINARM as armas de fogo, né? No parágrafo 3º, o artigo 3º. Né? Certo? Vamos lá agora. Nós temos aqui, no parágrafo 4º, disposto no inciso 3 ao inciso 5 do parágrafo 3º, aplica-se às armas de fogo de uso restrito. Certo? O cadastramento de fogo também deve. O parágrafo 6º, né, serão ainda cadastrados no SINARM as ocorrências, certo? Mas o que a gente deve prestar atenção aqui, que eu tinha falado para vocês, ó, certo? Ó, que é a linha inciso 5 aqui, tá? Dos instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal, exceto aqueles que já estiverem obrigatoriamente cadastrados no Sigma, né? Certo? Então, as armas, tá? As armas dos instrutores de tiro, tá? Que não estiverem cadastradas no Sigma poderão ser sim cadastradas na Polícia Federal, tá ali, ó, 12 instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal, exceto aquelas que já estiverem obrigatoriamente cadastradas no Sigma e né, adquiridas por qualquer cidadão autorizado na forma do disposto do artigo parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 10.826 de 2003, certo? Então, as armas dos instrutores de tiro podem estar cadastradas, sim, agora, né? As armas do Sigma, né? Poderiam ser usadas. Esse artigo, esse inciso, havia sido, naquela liminar, né? Havia sido colocado como suspenso. Mas notem que está lá como vigência, certo? Então, é válido, tá? Outra aqui, ó, certo? Outra alteração dada pelo decreto importante. Então, aqui nós terminamos. Deixa eu
Chega mais perto aqui. Serão ainda cadastrados no SINAI, mas ocorrência de furto, recuperação, apreensão de armas, de furto, isso aqui já está lá na própria Lei 10.826. Cara, toda vez que tu tiver alguma ocorrência com a tua arma, tu tem obrigação de registrar. Tu tens obrigação de registrar, tá? E aí tu aguarda o deferimento. Se te roubarem, se te furtarem, se tu extraviar, tu tem que colocar lá, certo? E aguarda, faz o boletim de ocorrência na Polícia Civil e anexa esse boletim junto na ocorrência, né, para poder fazer o deferimento, né, porque senão qualquer ocorrência com a tua arma de fogo, tu é o responsável, certo? Já o decreto 9845, deixa eu achar ele aqui, que eu tinha separado, o decreto 9845, certo? Ele lá no seu capítulo 2, certo? Fala da aquisição. Antes falava antes só aquisição e registro, agora fala aquisição do registro administrado pelo sistema, né, vigência, decreto 10.628, está lá, está valendo, né? Certo? Então, assim, para fins de aquisição de arma de fogo justa de emissão do certificado, o interessado deverá, tá? Aí tem a DINS ali, mas está em vigência ainda, apresentar declaração, apresentar isso, apresentar aquilo, apresentar, olha aqui, ó, documento comprobatório, tal, né, isso aqui. Então, nesse momento do SINAI, ele trata do registro. Isso é uma aula, um vídeo próprio para isso, certo? Tá? Mas eu queria trazer para vocês, né, alguns aspectos importantes, né, que a gente vai falar, né? Hoje, presume-se verdadeira a veracidade dos fatos e circunstâncias afirmadas na declaração de efetividade. Ou seja, para tu comprar uma arma, tu não precisa mais provar, basta tu declarar. Antigamente, tu tinha que provar, certo? E aqui também mais uma alteração legislativa, olha aqui, ó, o comprovante de capacidade técnica, né? Aqui é importante. O comprovante de capacidade técnica que trata do inciso 6º caput deverá ser pedido por instrutor de armamento típico pela Polícia Nacional e deverá atestar necessariamente, né, aquilo que foi alterado lá, certo? Conhecimento básico, habilidade, blá, 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 né? Então, pessoal, o que eu quero colocar aqui? Algumas alterações, né, foram feitas. Essas alterações no cenário são todas válidas, né? Todas as alterações propostas pelo decreto 10.628, 10.629 e 10.630 foram aceitas. Elas são válidas, né? Mas, Jackson, houve uma notícia na Globo, no UOL, no não sei o quê, que foi suspenso por uma ADIM, certo? Suspenso por uma liminar de uma ADIM, certo? E o que acontece? Só que existe uma lei, pessoal, e a lei é soberana em relação a isso. A Lei 9.868 diz que uma decisão, né, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou de ato normativo somente poderá ser tomado se presente na sessão pelo menos 8 ministros. E no artigo 10, certo, dessa mesma referida lei, tá, nós temos aqui, ó, artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros, observado o disposto no artigo 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Ou seja, decisão liminar, né, em ADIM não produziu efeitos no caso dos decretos do presidente. Tanto é que, se você for lá e olhar, né, nas leis do Planalto, elas estão com vigência, certo? Contudo, né, nós temos que ter parcimônia. Por quê? Porque se vocês olharem no site da Polícia Federal, né, lá no Assuntos Armas, tem um aviso dizendo que, ó, a exceção dos dispositivos cujos efeitos foram suspensos pela medida cautelar. Cara, isso não existe, né? Ou existe a lei e a Polícia Federal respeita a lei, ou não estaremos mais no Estado Democrático de Direito. Dito isto, né, abri um questionamento ao Fala BR, né, que é uma plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação
certo? E aí, essa consulta que eu fiz, né, dizendo o seguinte, havia uma informação que não me parece correta, visto que é uma liminar proferida pela ministra Rosa Weber, não surtiu efeitos. Isso que o artigo 22 da referida lei, ó, a lei das ADIs, é claro, e diz no artigo 22, a decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou ato normativo somente será tomado se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Logo, é válido o artigo do decreto que diz o porte de arma de fogo pessoal, irrevogável a qualquer tempo, e será válido em todo o território nacional para as armas de fogo de porte de uso permitido, devidamente registrado no acervo do proprietário no signo ou sinário, certo? Ou seja, o porte passou a valer de forma nacional. Não existe mais porte regional. Isso é o que está valendo. Outro item. No parágrafo 1º diz assim, o porte de arma de fogo autoriza a condução simultânea de até 2 armas de fogo, respectivas munições e acessórios. Está aqui, incluído pelo decreto 10.630, né? Tanto da minha arma de fogo do Sigma quanto do Sinário. Logo, peço esclarecimento do que é realmente válido. O site do Planalto ou o site da Polícia Federal. Qual legislação é válida? Tá? Então, eu coloquei ali meus dados, né? Aqui apareceu o número da solicitação, certo? Aqui a data que eu cadastrei, e aqui a data do prazo de atendimento, certo? Eles já encaminharam lá, né? Já está no órgão aqui, né? Para manifestação. Nós vamos aguardar, né? Porque, na verdade, a lei está dizendo que nós podemos portar, quem tem porte pode portar 2 armas simultâneas, né? Que o porte vale todo o território nacional. Então, sim, os decretos. Sobre o porte de trânsito não precisa mais respeitar, né, o trajeto, é válido em qualquer trajeto e em qualquer horário. Mas isso é uma discussão para mais adiante, certo? Trouxe para vocês aqui alguns temas bem interessantes, né? Trouxe para vocês as decisões, trouxe para vocês a legislação, o que diz a lei, né? E trouxe para vocês a dúvida que a Polícia Federal coloca, né, na população. Espero ter trazido, nós somos parceiros sempre, né? Mas espero ter trazido para vocês, né, o início, a parte 1 do Sinarme, certo? Nós teremos outros vídeos tratando de registro e porte de armas, mas nós vamos esmiuçar mais, certo? Nós vamos trabalhar mais profundamente com relação ao registro e ao posse. Quando é que pode ser negado? Em que casos pode ser negado o registro? Como é que a gente trabalha a questão do deferimento do porte de arma? Como é que a gente pode trabalhar o indeferimento? Quantas vezes eu posso entrar? Né? Existe algum limite de vezes? Existe algum limite de algum tempo? Sobre abrangência, sobre validade, né? Sobre casos em que é viável entrar com mandado de segurança. Então, tudo isso a gente vai trabalhar vídeo a vídeo, né? Mas, para isso, eu preciso que tu continue me apoiando, né? Te inscreve no canal, tá? Ativa o sininho ali, é importante, compartilha nossos vídeos, tá? São de forma gratuita, né? No interesse de esclarecer a população sobre os seus direitos, certo? Então, estamos aí, tá? Um forte abraço a todos, tá? Deixe as suas dúvidas no chat, que durante o horário vai ser lançado às 8 horas, eu vou respondendo ao vivo ali, e a gente vai trabalhando e vai esclarecendo mais, tá bom? Forte abraço!